Boa tarde! Seja bem-vindo aqui a mais uma aula. Na verdade, não sei se você está vendo essa aula de tarde, de dia ou de noite, mas o fato é que eu quero te desejar um ótimo, um excelente dia, porque você merece. Dá pra notar que eu estou tendo um excelente dia, não é mesmo? Pela minha animação. E o fato é que não aconteceu nada demais no meu dia pra eu estar me sentindo assim. E sabe por que eu tô me sentindo dessa maneira? Porque eu tô de bem com a vida, tô de bem com o meu estado atual, eu tô de bem com as coisas que aconteceram no meu passado. Eu estou de bem comigo mesmo. Eu estou com uma paz interior e é isso que eu desejo pra você. Se você chegou até esse vídeo aqui, provavelmente é porque você está com algum problema, certo? E eu quero te ajudar com isso, de verdade. Os conteúdos que eu faço, tanto aqui quanto nas minhas outras redes sociais, é para te ajudar a você ter uma vida melhor, é para te ajudar a você não sabotar a sua felicidade e ter um destino incrível. É isso que eu quero para você. Então é por isso que eu faço essas aulas, é por isso que eu posto conteúdo no Instagram diariamente, para te ajudar com isso. Então, uma coisa que eu te peço, primeira coisa, curte essa aula que eu te prometo que vai valer a pena. Uma segunda coisa, sabe uma pessoa que está precisando muito desse tipo de conteúdo, que você quer ver essa pessoa bem? Manda essa aula para essa pessoa também. Vai, me ajuda a compartilhar essa missão, beleza? Uma terceira coisinha é que você fique até o final. Se você chegou aqui é porque você tem algum objetivo, certo? E se você tem algum objetivo, permaneça aqui, porque talvez você encontre a clareza para realizar esse objetivo no começo, no meio ou no final dessa aula. Então é muito importante que você fique até do começo até o final, porque eu vou falar as coisas aqui, ó, no detalhinho pra você, tá bom? No detalhinho. Eu tô até aqui na tela errada, gente. Tô até na tela errada de tão emocionada que eu tô aqui, ó. A gente vai começar a nossa aula aqui. Você tá preparada? Já pegou papel e caneta? Já pegou a tua aguinha pra você não passar sede? Pra você não sair daqui? Então, se você não fez isso, pausa aqui essa aula, pega um papel e caneta, respira fundo e pega uma aula e pega uma água e vamos embora, certo? Nossa, hoje eu tô tão animada que eu tô já errando as coisas aqui no começo do vídeo. Mas não liga não, gente, eu sempre faço isso aqui. Mas então, ó, vamos lá. O que a gente vai falar aqui nessa aula de hoje? A gente vai falar sobre traumas da infância. Então eu vou explicar para vocês o que é um trauma, os traumas mais comuns na infância e como lidar e curar com as feridas do passado, ok? Por isso que é muito importante que você fique até o final para você entender cada um aqui desses tópicos. Então, o que é um trauma? Um trauma nada mais é que quando nós sofremos uma ameaça física ou emocional que acaba nos machucando profundamente, fazendo com que tal lembrança nunca seja esquecida. Então, um trauma, ele não necessariamente precisa acontecer com você para você se tornar uma pessoa traumatizada. Por exemplo, você pode ver um acidente na tua infância e ver pessoas machucadas, pessoas sangrando, e isso te marcar de uma maneira que vai ficar registrado pelo resto da tua vida no teu subconsciente. Ou você vê a tua mãe apanhando quando você era pequeno e você nunca apanhou, mas você vê a tua mãe apanhando. Isso também pode te gerar um trauma. E esses traumas, quando uma lembrança se torna um trauma mesmo, é como se a gente tivesse um machucado, uma ferida por dentro, que se não cuidada, ela pode ficar ali aberta para sempre, né? Sempre ali doendo, nos machucando, fazendo com que a gente se lembre dela. Então, isso é um trauma. Seguimos. Então, a gente quando criança, nós somos uma esponja, então a gente sempre está absorvendo coisas ali ao nosso redor, sejam coisas boas ou coisas ruins. As crianças, diferentes de nós adultos, elas não têm essa maturidade para saber o que é realmente verdade, ou saber o que é mentira, saber o que é bom ou saber o que não é bom. Até adulto às vezes é assim, né? Mas a criança é muito inocente, porque ela ainda está se transformando em uma pessoa, né? Um ser adulto, ou seja,
o corpo dela está se desenvolvendo, o cérebro dela ainda está em construção, tanto que uma criança ali de 7, 8 anos, ela está desenvolvendo o córtex neofrontal, que é a parte que faz com que a gente pense com mais racionalidade, com mais clareza. Então, quando a gente é criança, é muito fácil da gente ser enganado, você já percebeu? Tanto que a gente acredita em Papai Noel, a gente acredita em Coelhinho da Páscoa. Um adulto conta umas mentiras cabeludas pra gente e a gente acaba acreditando. Porque a gente ainda é muito inocente, a gente não vivenciou ainda experiências na vida que façam com que a gente tenha essa maturidade pra saber o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado. Quando os traumas não são resolvidos na infância, essas crianças carregam uma bagagem emocional para ao longo da sua vida. Então, pensa aqui comigo. Vamos supor que você tem uma mochilinha nas costas. Vai acontecendo coisas ao longo da sua vida que você não vai tratando. Ou seja, acontece uma coisa na tua casa, vai ali pra tua bagagenzinha emocional, uma pedra. Acontece uma coisa ali na escola, mais uma pedra na tua mochilazinha ali de bagagem emocional. E assim vai. E assim o fardo vai ficando cada vez mais pesado, a mochila vai ficando cada vez mais carregada e você vai sentindo, você vai se sentindo cada vez mais sobrecarregado. Você pode até não lembrar conscientemente de cada coisa que aconteceu com você, mas no teu subconsciente tudo isso está registrado e está pesando ali e está influenciando nas tuas decisões, influenciando na sua vida. Esses traumas, eles se tornam gatilhos na fase adulta com acontecimentos do presente. Então, a nossa mente, ela funciona muito por associação. Como assim, Ana? Por exemplo, digamos que na infância você apanhou do teu pai. Você apanha do teu pai ali muito, e aí quando você é adulto você vê um cachorro apanhando na rua. Pode ser que para uma pessoa que nunca apanhou dos pais, aquela pessoa ela pode até se revoltar contra a pessoa que está batendo, mas aquilo ali não vai ferir tanto ela, não vai causar tanto um sentimento desagradável. Mas pode ser que para você que está vendo aquela situação ali, de ver um ser inocente apanhando, que um ser que não consegue se defender, você lembre do seu passado, você lembre do seu pai te batendo, te humilhando. E isso faz com que venha à tona todo aquele sentimento do passado, todo aquele sentimento desagradável de uma forma muito impactante, fazendo com que você se sinta super mal com aquilo. Não é porque você viu necessariamente aquele cachorro apanhando que você se sentiu mal, mas é porque aquilo ali que você está vendo te lembrou de coisas do seu passado que não foram resolvidas. Então, isso são gatilhos, né? Você passar por determinadas situações e essas situações te trazerem à tona coisas que você viveu no seu passado. Essas feridas ficam evidentes quando você começa a sabotar seu relacionamento, sua carreira e felicidade, por exemplo. Então, pode saber, quando alguma área da tua vida não tá boa, é porque você está se sabotando naquela área. E o louco disso é que muitas vezes a gente não se dá conta de que nós mesmos estamos nos sabotando. A gente sempre quer colocar a culpa em outra pessoa, porque é muito mais fácil a gente colocar a culpa no próximo, certo? Mas o fato é que a culpa sempre é nossa, pessoal. A gente sempre tem uma parte de culpa ali nessa história. Então é isso que acontece quando a gente tem traumas da infância e a gente deixa essas feridas abertas. As feridas, quando elas não são fechadas, ela é como se a cada situação que a gente fosse vivendo fosse acontecendo gatilhos que trazem à tona essas coisas do passado. Então, você tem uma ferida, aí acontece um gatilho, é como se alguém colocasse o dedo ali na tua ferida e aquilo ali te incomodasse. E aquilo ali te incomodasse toda vez. E talvez você nem perceba isso. E você acaba, mesmo assim, se sabotando. Tá ok? Beleza, pessoal. Já curtiu essa aula aqui? Você já curtiu? Me ajuda aí, galera. Essas aulas aqui, olha, elas dão um trabalho pra fazer. Eu falo aqui pra galera que já viu outras aulas minhas. Eu compro o curso porque eu preciso também me desenvolver. Eu preciso adquirir mais conhecimento pra me entender, pra que eu consiga ajudar vocês. E eu falo, tem curso pago meu que nem curso pago
dar isso aqui para vocês que eu tô dando. Uma aulinha de graça com slides para vocês anotarem. Tem muitas aulas minhas que eu passo conteúdo no final da aula. Conteúdo não, é exercício no final da aula para que vocês coloquem em prática, tá ok? Então eu acho que merece uma curtidinha, não merece? Beleza. Agora a gente vai ver os traumas mais comuns na infância. Começando pelo abandono, isso mesmo. Crianças abandonadas ou negligenciadas na fase adulta podem se sentir sós e abandonadas quando não estão perto das pessoas que amam. Mesmo que nunca tenham sido abandonadas, em alguma lembrança de criança foi essa percepção que ela teve. Então assim, pessoal, o fato é que a gente não se lembra necessariamente das coisas que aconteceram com a gente no passado. Nós lembramos da percepção daquela lembrança. Como assim? A gente lembra do que a gente sentiu com aquela lembrança. Mas acontece que os fatos são muito distorcidos. Porque afinal, a nossa mente ela só registra aquilo que é importante pra gente. Já pensou se você conseguisse lembrar de 15 anos atrás a roupa que você estava vestida, como que estava o tempo, o horário, sabe? São coisas muito irrelevantes para nossa mente. Então ela fixa apenas naquilo que é extremamente importante. E como as emoções são algo que é super importante, que nos marcam realmente, o registro que fica. É isso que impacta na gente, como que a gente se sentiu ao viver aquela lembrança, certo? Então, pode ser que uma criança nunca tenha sido realmente abandonada pelo pai ou pela mãe, mas digamos que um dia na escola o teu pai te esqueceu de te buscar, ou teu pai atrasou um pouco, ou tua mãe que seja. Ou você se perdeu no mercado porque tua mãe não estava te olhando direito, uma situação assim. Para a criança, a percepção que ela pode ter é de que ela foi abandonada. Pode ser que isso não tenha acontecido, mas para a percepção da criança foi isso que aconteceu. E é isso que ficou registrado nela. E isso sim pode lhe causar um trauma, que na fase adulta esse trauma pode ser... pode impactar, né, na vida, no destino da pessoa. Esse sentimento também ele pode chegar com a vinda de um novo irmão. Então só o fato da criança ver que ela já não é mais a única criança, de que os pais estão depositando mais atenção para a nova criança que chegou, para o novo bebê, ela também pode ter essa sensação de abandono e carregar isso com ela. Então é muito importante você conversar, seja com o teu filho, seja com a tua filha, sobre esse tipo de coisa. Muito importante conversar com a criança para ver se o que ela está entendendo é realmente o que está acontecendo. Se a percepção dela está de acordo com os fatos acontecidos, para não ocorrer esse tipo de desengano, para a criança não ter esse tipo de percepção errada que pode influenciar na fase adulta, certo? Desculpa, gente. Então, saber ficar sozinho é muito importante pra gente, para que a gente não vire um dependente emocional. Não sei se você já viu, você já deve ter visto, conhecido alguém, pessoas que são totalmente dependentes emocionais, seja do pai, seja de um namorado, seja de alguém da família, porque são pessoas que não sabem viver sozinhas. São pessoas que, inclusive, odeiam a sua própria presença, e a gente precisa amar a nossa própria presença. Se a gente não ama a nossa própria presença, é como se a gente não se amasse, é como se a gente não se valorizasse. E quando a gente tem esse sentimento por nós, é o que a gente passa para a pessoa. Então ninguém nunca vai nos amar, ninguém vai valorizar a gente. As pessoas, inclusive, vão achar o contrário. As pessoas vão pensar assim, cara, que mulher chata, que cara grudento, sabe? As pessoas vão te rejeitar realmente. Falando em rejeitar, esse é o nosso próximo. Tem muitas crianças que têm essa percepção ou realmente são rejeitadas pelos pais. Então, quando um bebê vem por acidente, quando um bebê não é bem-vindo ou nasce com o sexo oposto aos que os pais desejam, essas crianças se tornam adultos que não conseguem enxergar o seu valor. E, pessoal, para vocês terem ideia, é possível que até os bebês no ventre da mãe
percebam que elas não são bem-vindas, e mesmo elas estando no ventre da mãe, essa memória pode continuar no subconsciente e isso pode se arrastar pelo resto da vida dela. Ela pode ter esse sentimento de rejeição dos pais no ventre da mãe e isso acarretar essa rejeição acarretar por toda a vida dela. Então, olha só que negócio louco, né? Olha só como é responsa demais você ter um filho, você criar um filho, porque às vezes os pais estão assustados com uma gravidez inesperada, acabam pensando em tirar, que não querem, que tá na hora errada, mas depois de tudo, eles começam a aceitar. Só que, às vezes, um grande impacto de não aceitação, e isso é passado pro bebê, isso pode ser levado por ele pela vida inteira. Então é uma coisa muito louca pensar dessa maneira, né? E o fato da gente ser rejeitado é o pior sentimento para o ser humano. Eu já até falei isso em outras lives. Eu fui pesquisar por que o pior sentimento é o da rejeição. E eu descobri que lá no tempo das cavernas, com os nossos ancestrais, quando uma pessoa era rejeitada da tribo, isso significava a morte dela. Ou seja, ela ia ficar longe de pessoas da espécie dela, ela ia ficar longe do fogo, ela ia ficar longe do alimento, e ela teria que viver na floresta sozinha, no escuro, sem alimento, sem fogo, ou seja, ela ia morrer. Então, isso foi passado para nós, seres humanos, até hoje, apesar de ter passado milhões e milhões de anos. Por quê? Porque o nosso subconsciente vê a rejeição como um fato ligado à sobrevivência. Então, se você é rejeitado, é como se você tivesse morto, entende? Então, por isso que é tão forte esse lance de rejeição pra gente. Por isso que é tão difícil acabar namoro, ser rejeitado por um namorado, por uma namorada, por isso que a gente fica tão mal. Ou até mesmo quando a gente é rejeitado por um pai, por uma mãe. Deve ser muito difícil de lidar com isso. Não se sentem amados por ninguém, nem por eles mesmos. Então é o lance do amor próprio. A criança pensa: poxa, se nem meu pai, nem minha mãe, que são assim, as pessoas que eu mais amo, as pessoas que cuidam de mim, eles me amam, quem que vai me amar? A criança começa a entender que deve ter alguma coisa de errado com ela, para ela não ter o amor de seus pais. Tem dificuldade em manter relacionamentos duradouros. Isso também é mais na fase adulta, né? Por quê? Porque pode se tornar um adulto extremamente pegajoso ou uma pessoa extremamente ciumenta. Por quê? Porque ela acha que aquela pessoa o tempo todo pode abandonar ela, então ela tem que ficar grudada. E tem gente que não gosta desse tipo de coisa, né? Tem gente que gosta de espaço, de ficar mais na dele. E esse tipo de pessoa que foi rejeitada, como ela não consegue enxergar o seu próprio valor, como ela tem muitas desconfianças por conta do que aconteceu no passado dela, ela passa essa mesma desconfiança no namoro, ela acaba passando essa insegurança. E convenhamos, ninguém aqui gosta de se relacionar com pessoas que são inseguras, pessoas que desconfiam de você o tempo todo. Então isso atrapalha muito no relacionamento. Afastando as pessoas que ama como um mecanismo de defesa para não se sentir rejeitada novamente, impedindo sua felicidade. Pode acontecer o oposto também, que nem a gente leu aqui. Então, ou pode aparecer uma pessoa muito legal na tua vida e você, como um mecanismo de defesa para não sofrer novamente uma rejeição. E, gente, tudo isso aqui que eu tô falando pra vocês acontece de maneira inconsciente. Não é de maneira consciente. Talvez você até queira se relacionar com alguém, talvez você ache até que você mereça, mas não é isso que o teu subconsciente pensa. E, na verdade, o que manda é o nosso subconsciente. Então, de maneira inconsciente, você acaba tomando outro tipo de atitude. E, às vezes, nem você se entende por conta disso. E acaba, tendo uma confusão, porque a pessoa deve pensar assim: poxa, eu mereço ser feliz, eu sou uma pessoa legal, e não sei mais o que, mas nunca dá certo pra mim, eu nunca conheço alguém legal. Mas como que você não conhece nunca alguém legal? Você não deixa as pessoas se aproximarem de você.
Então é aí que eu falo, pessoal, é aí que eu falo da tal da autossabotagem. A gente se autossabota sem a gente se perceber. E por que a gente faz isso? Porque a gente não compreende a maneira como nós funcionamos, tanto emocionalmente quanto mentalmente. É como se você tivesse o melhor celular do mundo, mas você só tira fotos. Ou seja, você não usa o melhor daquele celular a seu favor. E a mesma coisa com o nosso corpo. A gente tem uma super máquina, porém a gente não tem um manual. E a gente usa essa máquina de maneira errada. A gente não consegue compreender essa máquina, fazendo com que a gente não obtenha o melhor dela. A gente não usufrua realmente do que ela pode nos proporcionar. Próximo, humilhação. Então, quando o pai ou a mãe xingam verbalmente e acabam expondo em público, fazendo com que as críticas tenham bem mais peso. Então, aqui no caso é quando os teus pais te xingam, te humilham verbalmente, ou seja, em casa. Isso causa um grande impacto emocional na criança também. Eu falo, e eu acredito nisso, que as palavras, elas machucam muito mais do que uma surra. Talvez tenham coisas que você escutou na infância, com 7 anos, com 6 anos, que você, hoje adulto, lembra até hoje. Então, assim, as palavras têm muita força. E a gente tem que ter cuidado com as coisas que a gente fala para as pessoas, porque realmente essas palavras podem machucar. Todo mundo sabe disso, né? As crianças querem agradar aos seus pais e quando são humilhadas por eles, é como se fosse pior que uma surra. Crianças que vivenciam esse tipo de situação na infância, na fase adulta, podem se tornar adultos totalmente prestativos, colocando a necessidade dos outros acima da sua. Então, o que acontece é que pode virar aquele adulto que gosta de ajudar todo mundo, menos ele. E isso acaba atrapalhando, porque às vezes você tá totalmente infeliz, a tua vida tá ruim e você tá ligando mais pra vida dos outros ali, querendo ajudar o outro, sendo que a sua vida tá toda ferrada. E por que disso? Porque você tá buscando aceitação do outro, você tá buscando valorização do outro, porque os teus pais não fizeram isso por você. Logo, você tem que buscar isso em outras pessoas, porque falta você olhar pra dentro e você se aceitar e você se valorizar. Ou pode acontecer totalmente o oposto. O adulto que precisa humilhar o outro para se sentir bem. Então pode ser que aconteça totalmente o oposto. Esse adulto virar uma pessoa totalmente arrogante, totalmente mal educada, que tem que humilhar os outros para só se sentir bem. Porque foi esse o exemplo que lhe foi dado em casa. E o próximo, injustiça. Pô, injustiça tá aí uma coisa que faz muito mal pra gente, certo? É muito ruim quando a gente passa por uma coisa, a culpa não é nossa e a gente é culpado por isso. Pô, o sentimento de injustiça eu acho que é um dos piores também. O que você acha? Fala pra mim depois nos comentários. Então, assim como nós nos sentimos injustiçados em determinadas situações, com as crianças também. As crianças se sentem injustiçadas. Ela até pode saber, né? Ela até pode não saber o que é injustiça, mas ela deve sentir esse sentimento desagradável que uma situação de injustiça nos dá. Pais que são muito autoritários, que exigem demais dos seus filhos, pode gerar um sentimento de incapacidade, inutilidade, impotência, raiva, tornando adultos altamente perfeccionistas, impacientes e altamente críticos. Então, pais que cobram demais dos seus filhos, que pro pai nunca tá bom o que o filho tá fazendo, pô, a criança sente isso. E a criança começa a entender que ela tem que ser melhor, que ela tem que ser perfeita. Por quê? Porque ela quer de todo jeito que o pai e a mãe amem ela. Pra criança, gente, ela busca aceitação, ela busca amor dos pais dessa maneira. Você pode ver, você vê uma criança, te mostra um desenho assim, mó feio. Ela tem orgulho daquilo que ela fez e ela quer que você tenha orgulho daquilo ali também. Por isso que ela tá te mostrando, sabe? E ela busca amor dessa maneira. E quando você é altamente crítico, julga, xinga, sabe? Tem esse tipo de situação com a criança, ela vira um adulto totalmente perfeccionista.
que as coisas têm que sair perfeitas, senão não tá bom. Ela vira adultos que são altamente críticos consigo, carrasco, sabe? Que faz uma coisinha errada ali e a pessoa já tá se chicoteando, se xingando. E isso é horrível pra nossa felicidade, isso é horrível pra nossa vida. Tem como a gente ser adultos muito melhores, fazendo coisas espetaculares, sem esse alto nível de perfeição, sem ser críticos com nós mesmos. E casos também que acontece de, por exemplo, a criança... não foi culpa da criança e ela apanhou por isso. Pô, isso também marca demais a criança, sabe? Então, cuidado com isso. Às vezes é muito melhor a gente conversar, a gente entender ali o que aconteceu, sabe? Entender o lado da criança, ver realmente se ela não tá mentindo, se ela tá falando a verdade, do que falar coisas que podem machucar ela, que podem ser levadas pro resto da vida dela, sabe? Que pode impactar de uma maneira negativa a sua vida adulta. Beleza, temos mais um. Traição. Quando se faz uma promessa à criança, o ideal é que cumpra. Promessas não cumpridas geram sentimentos de desconfiança permanente, podendo ser levado até para os relacionamentos na fase adulta. O fato é que quando a gente faz uma promessa, seja para uma criança, seja para um adulto, a gente tem que cumprir. Mas no caso aqui das crianças, pessoal, as crianças também levam muito a sério quando a gente promete coisas para ela. E o fato de você não cumprir o que foi falado faz com que essas crianças se tornem pessoas totalmente desconfiadas. E isso impacta muito na vida das pessoas na fase adulta, porque se a gente não tem confiança nas pessoas, como que a gente vai ter relacionamento? E nesse caso eu não digo nem só relacionamento amoroso, mas relacionamento profissional, relacionamento com amigos. Como que você vai fazer uma parceria com alguém que você desconfia? Como que você vai manter amigos próximos de você se você não confia totalmente naquelas pessoas para contar alguma coisa que seja, sabe? Então, as crianças são muito sensíveis a tudo que a gente fala a elas. Elas acreditam verdadeiramente em você. E o fato de você desapontar uma criança, falar uma coisa e não fazer, isso também pode lhe causar um trauma, e um trauma terrível. Crianças que não conseguem confiar nos seus pais viram adultos controladores que acham que não podem confiar em ninguém. Então se torna aquele tipo de pessoa que tem que controlar tudo, porque senão elas acham que as coisas saem erradas. Elas têm que estar o tempo todo no controle. Porque se elas não estão no controle, as coisas vão sair errado, ela vai ter surpresas ruins e isso não vai ser bom. Então essa é a mentalidade da pessoa. Então é o tipo de pessoa que um adulto que vira totalmente ansioso, desconfiado das pessoas. E esse tipo de pessoa não consegue viver de uma maneira feliz, não consegue atingir resultados, e quando consegue atingir resultados é num desgaste emocional tremendo, que essa pessoa pode ficar até doente emocionalmente. Crianças que são comparadas com os irmãos ou são muito podadas podem se tornar adultos com dificuldade de se expressar, socializar, por não terem aprendido a lidar bem com críticas e, portanto, acabam se sentindo julgados e inferiores. Aqui também pode acontecer nesse lance da criança que é muito podada, né? Pra você que não entende o que é podada, é como se fosse uma criança ali que o pai tá toda hora chamando a atenção, não faça isso, não faça aquilo, não seja assim, seja desse jeito, sabe? Que o pai fica toda hora influenciando em como ele quer que a criança seja. Isso é ser podado. Então, esse tipo de situação também gera na criança de uma forma negativa, fazendo com que ela não consiga realmente ser quem ela é. Porque se nem o pai dela ou a mãe gosta do jeito que ela é, por que as outras pessoas vão gostar? Ou por que ela mesma vai gostar dela, entende? Então, são pessoas que começam a ter dificuldade de conversar, de fazer amigos. São pessoas que não conseguem lidar bem com críticas, porque foram muito julgadas na infância e isso machucou demais. Então, elas não aprenderam a lidar com esse tipo de crítica. E acabam se sentindo julgadas, inferiorizadas por outros, por esse lance que nem a gente falou ali de comparação. Às vezes, quando você compara um filho com o outro, o teu filho pode se sentir julgado ou inferiorizado, e isso atrapalha e muito na autoestima da criança ou também na fase adulta.
E pessoal, então ó, chegamos na fase em que eu quero passar para vocês como se recuperar dessas feridas do passado, porque afinal, se a gente não fizer as pazes com o seu passado, a gente vai carregar o passado pro presente e isso não vai dar certo. A gente nunca vai conseguir ser feliz inteiramente enquanto a gente não resolver as coisas do passado. Você nunca vai conseguir viver o momento presente enquanto você ainda está preso nas lembranças do passado. Inclusive, quero até falar uma coisa para você que talvez você não tenha notado, que a depressão se deriva de você viver mais no passado do que no momento presente. Então você está tão agarrado com o momento passado que você não consegue viver o presente. E aqueles, que nem eu falei, aquelas lembranças do passado vêm à tona, te trazendo aqueles sentimentos desagradáveis que vai fazendo com que você fique cada vez mais triste, mais angustiado, fazendo com que você perca a vontade de viver. E a ansiedade se deriva porque você tem excesso de pensamento sobre o futuro e não vive o presente, fazendo com que você fique totalmente ansioso de pensar no futuro. Isso também acaba atrapalhando a tua vida. Então, qual que é o primeiro passo aqui, pessoal? Reconhecer e aceitar o seu passado. O passado é passado, ele já se foi, não tem como apagar, não tem como fazer diferente. Então, o que você pode fazer é reconhecer e aceitar. Isso é o essencial da história. O que aconteceu com você? Pô, aconteceu, sabe? O que aconteceu com você serviu para ser a pessoa que você é hoje. Talvez você seja mais forte pelas coisas que têm acontecido com você. Talvez você aprendeu, às vezes, de um jeito mais difícil, diversas coisas, mas que te fizeram ser uma pessoa mais madura, que te fizeram ser uma pessoa melhor. E o passado, é que nem eu tô falando aqui pra vocês, gente, o passado é irreversível. Não há o que fazer. Então, se você ficar se remoendo nas coisas que aconteceram, se você ficar com esse sentimento assim, de que queria voltar atrás, isso não vai te ajudar em nada, só vai piorar as coisas. Então, reconheça e aceita. Mas eu entendo que é muito difícil nós fazermos isso por conta própria. Então, é por isso que eu indico muito que você busque um processo terapêutico, para que você não precise passar por isso sozinho. Inclusive, esse é o meu trabalho. Te ajudar a fazer as pazes com o seu passado, te ajudar a fazer com que você se entenda mais. A gente juntos pode construir o seu manualzinho para você se entender mais, para você usar o melhor de você ao seu favor, para que você realmente viva no seu presente, conquiste as coisas que você deseja e seja feliz, feliz por inteiro, seja feliz todos os dias. Isso é possível, eu posso te afirmar isso. Tanto que eu vou deixar o meu contato, vai ter o meu Instagram aqui, eu vou deixar o meu WhatsApp pra gente conversar, pra eu entender mais sobre a tua história. Inclusive, o link do meu WhatsApp, você pode marcar a primeira sessão inicial, que é totalmente gratuita, pra eu te ouvir, pra eu te entender mais, pra eu ver como que eu posso te ajudar, pra quem sabe, já nessa sessão inicial, eu te dar uma luz, uma clareza do que você pode fazer pra você viver realmente a vida que você merece ter. O outro ponto aqui é buscando o autoconhecimento. Então, você pode buscar autoconhecimento também vendo vídeos, lendo livros, fazendo cursos presenciais, cursos online, conversando. Tudo isso também é uma maneira de você buscar autoconhecimento para você se entender mais. Outra coisa que é muito importante, pessoal, é você perdoar os seus pais. Sim. Enquanto a gente não perdoar os nossos pais, enquanto a gente não honrar nossos pais, a gente não vai conseguir ser feliz. Você é 50% metade da tua mãe, 50% metade dos seus pais. Então, é muito importante que você os perdoe, porque é só assim que você também vai conseguir se aceitar mais. É só assim que você vai conseguir fazer com que a tua vida progrida, que você se valorize, que você se aceite da maneira que você é. Pode ser que teus pais fizeram as piores coisas com você, mas foram eles que te colocaram aqui no mundo, sabe? Foi tua mãe, foi teu pai. Não foi Deus. Foi teu pai e tua mãe que te conceberam. Então, só do fato de eles terem te concebido, você já tem que ser grato a eles, independente do que eles fizeram. Talvez os seus pais, quando te tiveram, não tinham os recursos necessários, não tinham tanto financeiro quanto
recursos psicológicos, sabe? Pra te dar a devida educação que você devia. Talvez os teus pais eram muito imaturos, irresponsáveis. Então, a gente tem que tentar compreender isso, que provavelmente eles tiveram a mesma educação que você teve e que eles te deram exatamente o que eles tinham, o exemplo que eles tinham. Então, isso é muito importante para que a gente consiga perdoar nossos pais, que foram talvez pessoas que não te fizeram tão bem, mas foram pessoas que te deram a vida, que muitas vezes te ajudou, provavelmente, em alguma coisa, ou te alimentou, ou te criou, ou te ensinou alguma coisa que você sabe. Então você tem que ser grato a isso, porque enquanto você não perdoar os teus pais, enquanto você não honrar eles por isso, você vai ficar preso ao passado e você não vai conseguir ser feliz. Outro ponto importante é percebendo os gatilhos que te causam esses sentimentos desagradáveis. Então é muito legal você ter essa auto-observação de você no teu dia a dia, você observar o que te deixa ruim. Por exemplo, o lance do cachorro que eu te falei. De repente acontece algo parecido com você. Você vê alguém sendo injustiçado e te traz um sentimento ruim. Note esse sentimento, rotule ele e se pergunte por que eu me senti assim. Foi alguma coisa do passado que aconteceu comigo? Isso tudo é muito importante também para te trazer esclarecimento, tá ok? Gente, era isso a nossa aulinha aqui de hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha valido a pena aqui pra vocês. Espero que você tenha curtido essa aula aqui, porque, foi legal, né? Eu adorei dar essa aula aqui pra vocês. E eu peço novamente pra vocês para compartilhar essa aula aqui com quem precisa. Talvez tenha alguém rezando pra assistir essa aula aqui e você pode ser a pessoa que vai colocar essa aula na visão dessa pessoa. Então, me ajuda com essa missão, comenta aqui se você curtiu essa aula, novos temas que te interessam, e eu vou ficar muito feliz com o teu feedback, independente se ele for bom ou ruim. A gente tá aqui pra melhorar, a gente tá aqui pra evoluir, tá certo? E curte essa live, tá bom? Curte essa live aí, me ajuda. Eu, novamente, vou falar pra vocês que eu deixei as minhas outras redes sociais aqui embaixo, para vocês que querem me acompanhar nas outras redes sociais, ou para você que quer me chamar lá no WhatsApp para conversar um pouquinho melhor sobre essa aula, sobre uma questão que você está pendente para resolver. Eu vou ficar muito feliz que você entre em contato comigo, porque eu realmente estou aqui para te ajudar, tá bom? Pessoal, é isso. Mais um ótimo dia para vocês, uma ótima semana, e a gente se encontra na próxima aula.